Bom, então esse subestágio aqui, nesse aqui, ó, no sexto, é que ocorre a transição para o estágio pré-operacional, tá bom? E falando em estágio pré-operacional, tá aí, estágio pré-operatório. Esse aqui é de 2 a 7 anos, pode ser de 2 a 6, 2 a 7, normalmente, idade base aqui, 2 a 7 anos, ok? O que vai acontecer? É um novo estágio. Então, a criança agora já está preparada, ela já tem um certo desenvolvimento biológico, maturacional, ela está preparada agora para aprender coisas novas, que envolvem raciocínios, ações mais complexas. E com isso, ela vai apresentar novas condutas. Novas condutas. Bem, ponto 1 aqui. Linguagem. Isso aqui é fundamental, né? A gente sabe da importância da linguagem, o Vygotsky também vai dar muita importância à linguagem. Então, linguagem é a grande conquista desse estágio, tá? É a grande conquista desse estágio. Por meio dela, a criança torna-se capaz de retomar o passado e antecipar o futuro. A criança, ela reconstitui ações passadas. Como que ela reconstitui ações passadas? Você já pegou o teu filho, de repente, na escola e falou assim, filho, o que aconteceu hoje? O que vocês fizeram? E ela narra uma situação. Então, ela o faz pelas narrativas, tá? Pelas narrativas. Então, a gente tem aqui a criança capaz de retomar o passado através das narrativas. E também ela pode antecipar as ações futuras. Como? Pela representação. Exemplo, pela representação verbal. Poderia ser também por outros tipos de representação. Então ela mostra algo que que ela quer manifestar, né? Uma ação futura, enfim, utilizando-se também da linguagem. Então a linguagem é fundamental. E é óbvio que agora a criança ela não está mais dependente apenas de percepções e ações motoras, de movimento. Ela pode se relacionar com outras pessoas e com o meio utilizando-se da linguagem. Então, a qualidade da relação da criança com o meio muda, ela vai ter mais possibilidades e, consequentemente, ela consegue ter mais relações e intensificar essas relações, tanto em termos qualitativos quanto em termos quantitativos. Então, a linguagem é muito importante. Ponto 2. Pensamento egocêntrico. O pensamento egocêntrico, gente, é característico do estágio pré-operatório, tá? Só um detalhe, cuidado. Pensamento egocêntrico não é pensamento egoísta, tá bom? Inclusive, lá na sua prova, vai que aparece, né, uma informação como essa. Então, cuidado com isso. O egocentrismo não é sinônimo de egoísmo. É outra coisa e a gente vai ver alguns detalhes. Só que assim, na aula sobre o desenvolvimento moral da criança, em que a gente fala das 3 etapas do desenvolvimento moral, da anomia, heteronomia e autonomia, a gente fala mais desse período, do egocentrismo, com mais detalhes. Eu não vou fazer isso aqui, tá? Então, de repente, uma terceira aula em que a gente estude aí o desenvolvimento moral da criança, afetivo e moral, aí a gente fala mais do egocentrismo. Por quê? Porque é muita coisa e nós teríamos que ficar bem mais tempo aqui para estudar isso, então a gente estuda isso numa outra possibilidade. Aqui, ó, pensa numa outra oportunidade, né? Pensamento egocêntrico. A criança tem uma visão da realidade que parte do seu próprio eu. Olha lá, atribui às pessoas e ao mundo um sentido próprio de seus pensamentos e sentimentos. Isso é que caracteriza o pensamento egocêntrico. Não é a atividade egoísta, é a forma como a criança atribui às pessoas e ao mundo esse sentimento próprio, tá? Dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios sentimentos. Ponto 3. Consequências essenciais para o desenvolvimento mental. Primeiro ponto, início da socialização da ação. Então, nessa fase, gente, para a gente falar de desenvolvimento, né, já que nós estamos falando de desenvolvimento mental, então nós temos aí início de socialização da ação. A criança passa por isso. Ela começa a realizar mais trocas
com outros sujeitos, né? A gente vai ver a criança realizando mais trocas com outros sujeitos. Outra coisa, interiorização da palavra. O que é a interiorização da palavra? Pensamento. A criança agora tem como recurso o pensamento. Tá? Por mais que a gente não esteja ainda falando de estruturas lógicas, operacionais, lógicas, o pensamento existe aqui. Então, pensamento. E outra coisa, qual é a base do pensamento? É a linguagem. Tá? Então, esse pensamento aqui, eu penso em alguma coisa, eu preciso me utilizar de linguagem, sistema simbólico, né? E também de sistema de signos. A criança pensa em alguma coisa. Então, ela está pensando em algum signo. Ela está desenvolvendo internamente ali uma espécie de narrativa. Então, ela utiliza-se, esse pensamento é estruturado pela linguagem e pelo sistema de signos. E outra coisa, interiorização da ação. A criança vai apresentar, então, consequentemente, também a interiorização da ação. Quando eu falei de novas condutas, é isso. Início de socialização da ação, interiorização da palavra, interiorização da ação. Reconstitui-se no plano intuitivo das imagens e das experiências mentais. Tá? O que quer dizer isso? Se antes a criança era puramente perceptiva, motora, agora não. Tá? Agora ela já consegue utilizar-se mais das palavras para ir se aproximando aos poucos dos conceitos, ir se aproximando. Bem, não estou falando que esse pensamento lógico está desenvolvido aqui. Bem, então, nesse ponto 3, quando eu falei de mudanças que a criança apresenta, novas condutas, a gente tem pensamento egocêntrico, início da socialização da ação, interiorização da palavra, interiorização da ação. Tá? O que mais, Vinícius? Pessoal, vocês me desculpem eu estar, de repente, indo um pouco rápido, né? Fico um pouco afobado a aula. É que tem muita coisa para a gente ver, tá? Tem muita informação. E, de repente, não dá tempo, passa demais o tempo e a gente não consegue ver tudo. Fica muito comprida a aula. Bem, o ponto 4 diz assim, ó. Eu vou colocar um pouco mais aqui sobre a linguagem pela importância dela, um trecho maior. Mas é bom porque aí você tem o material aí para você ler. Diz assim: a linguagem possibilitará a troca e a comunicação entre a criança e o seu meio sociocultural, pois permitirá a ela representar o que se encontra ausente e se comunicar com o ambiente social, expondo o seu mundo interior e o constituindo simultaneamente. Então, assim, a criança pensa. O que estrutura o pensamento dela? Linguagem e signos. O signo dá esse suporte, a linguagem dá esse suporte para que a criança possa pensar em algo que não esteja presente ali na frente dela naquele determinado momento, tá bom? Isso não quer dizer que a criança vai ter condições de operar sem ter os objetos próximos, sem ter objetos, informações, sem estar vivendo uma certa situação. Enquanto nós estivermos falando de... Daqui a pouco a gente vai falar de período operatório concreto. Então, quer dizer, a criança pensa concretamente, ela opera no concreto, a gente vai falar disso. Mas a criança já tem esse recurso do pensamento estruturado pela linguagem e pelos signos. A emergência da linguagem acarreta modificações importantes em aspectos cognitivos, afetivos e sociais da criança, uma vez que ela possibilita as interações interindividuais e fornece principalmente a capacidade de trabalhar com representações para atribuir significados à realidade. Então, por exemplo, como que a criança descobre que alguma coisa é ruim, é bom? Por que ela, por exemplo, diante de uma situação, ela fala, estou com medo? Veja que quando ela desenvolve a linguagem, ela consegue nomear os próprios sentimentos. Sem a linguagem, ela sente alguma coisa, que é fruto da emoção. Mas com a linguagem, ela consegue sentir aquilo que a emoção proporciona e ela consegue nomear o sentimento. É a linguagem que proporciona isso, ou seja, a linguagem contribuindo com o desenvolvimento afetivo da criança. Uma outra coisa interessante, quando ele diz aqui a emergência da linguagem acarreta modificações importantes em aspectos cognitivos, afetivos e sociais da criança. Por exemplo, a relação da criança com o adulto, nesse momento, é uma relação de heteronomia. Então, o adulto é aquele que sabe das coisas, o adulto é visto como autoridade, o que o adulto fala é regra.
E a criança ouve e cumpre aquilo que o adulto fala. Tanto que essa relação entre a criança e o adulto nesse momento é uma relação unilateral, em que o adulto vai definir as regras e a criança simplesmente vai cumpri-las, sem questioná-las. É a fase da heteronomia, do desenvolvimento moral da criança. Mas o que na verdade proporciona essa possibilidade de a criança reconhecer o adulto como uma autoridade, cumprir regras, estabelecer acordos? A linguagem. Tudo bem? Vamos lá. Tanto é assim que a aceleração do alcance do pensamento neste estágio do desenvolvimento é atribuída em grande parte às possibilidades de contatos interindividuais fornecidos pela linguagem. Tá? Bom, só que tem um detalhe aqui desse ponto 4 que eu quero colocar aqui para vocês, que é importante nós considerarmos aqui. A criança, então, ela fala, ela representa, tá? Agora, como que ficam as falas das crianças? As crianças, na verdade, praticam verdadeiros monólogos nesse momento. Monólogos. Então, a gente tem ali duas crianças egocêntricas nessa fase, brincando juntas. Elas podem estar brincando ali naquele mesmo momento. Juntas, elas podem falar, mas ela fala para ela. Cada criança fala para si e não para outra. Quer dizer, não existem trocas organizadas. Não existe uma relação harmônica em que o emissor e o receptor estão ali trocando informações, um tentando entender o outro. Não há essa fala socializada. A criança fala para si. Então eu posso ver crianças brincando entre si, falando, etc., mas na verdade ela está falando para ela. Ela está se satisfazendo. Até por causa dessa fase, né, ser a fase egocêntrica da criança. Então as falas das crianças são constituídas disso, de monólogos. Por quê? Porque a fala ocorre consigo mesma. Na verdade, a criança fala consigo mesma, né? E ela não vai conseguir, nesse caso, argumentar com o outro. Por exemplo, ela apresenta um ponto de vista, o outro apresenta o seu ponto de vista e ela concorda ou discorda. Não tem isso nesse momento, tá bom? Não acontece isso. Bom, um detalhe. Se a criança não consegue construir essa relação, que inclusive é uma relação também de cooperação, tem como eu já ir oferecendo jogos de regras para essas crianças que estão em fase pré-operatória? Não, talvez mais já na transição dessa fase, né? Crianças que estão na transição da fase pré-operatória para a operatória concreta. Mas a princípio não, por um bom tempo não, porque a criança ela já reconhece regras, sim, mas se eu tiver que oferecer um jogo para a criança em que ela vai ter que discutir regras ou elaborar regras e a socialização da fala é importante, essas crianças podem ter dificuldades. Agora, existem estudos já, pessoal, que já vão analisando tudo que Piaget trouxe para nós de contribuição com a criança de hoje. A criança de hoje é uma criança hiperestimulada, muitas crianças já vão atravessando esses estágios mais rapidamente. Então, assim, depende muito de quem é a criança que eu atendo. Quem é a criança que eu atendo? De qual classe social, que tipo de estimulação ela recebe, tá? Isso vai variar demais. Bom, o que mais, Vinícius? Ponto 5. Função simbólica, fantasias, faz de conta, é isso que prevalece, né? Então a criança ela já está aqui desenvolvendo essa função simbólica, ela fantasia, ela brinca de faz de conta, não é? Ela usa um objeto como se fosse outro, então a criança nesse momento ela usa a caixinha de fósforo como se fosse o carrinho, ela utiliza a vassoura como se fosse o cavalo. A criança quer viver papéis diferentes, então ela brinca de ser o pai, de ser a mãe, ela imita, ela reproduz o papel do pai e da mãe, não só reproduz, como muitas vezes reconstrói o papel do pai e da mãe, tudo através dessas fantasias, da sua imaginação e do exercício da função simbólica, tá? Do exercício da função simbólica. Então, assim, uma coisa que é importante
quando a gente fala de função simbólica, fantasias, faz de conta, o próprio brincar, vou colocar aqui ponto 5. Uma coisa que é importante é o seguinte: a criança, através da função simbólica, nessa fase, ela está muito preocupada com as representações da vida diária, em criar essas representações da vida diária. Porque é a forma que a criança tem de viver esse mundo que está ao redor dela. Então ela brinca, por exemplo, de casinha. Ela o faz por necessidade, inclusive. A criança tem muito interesse, ela tem muito interesse por tudo aquilo que está acontecendo ao redor dela. Muito interesse. Só que acontece muita coisa e a criança não consegue acompanhar tudo. Então ela tem também os seus recursos para se apropriar disso que acontece ao redor dela. E a brincadeira, utilizando-se da função simbólica, dessa capacidade de representação que ela já começou a desenvolver lá no final do sensório motor, é uma forma dela se apropriar de tudo que está acontecendo ao redor dela. Por mais que ela não esteja se apropriando de conceitos, qual é o conceito de pai e de mãe? Ela já está brincando de ser pai e de ser mãe. Ela é ativa. Por isso que a gente fala, as crianças são ativas. Ela não fica esperando para aprender. Bom, o que envolve a função simbólica, Vinícius? Isso aqui eu acho que é bem importante também nós definirmos aqui, porque é uma informação que aparece bastante em manuais, em textos e tal, e pode aparecer na sua prova. Então, a função simbólica, gente, envolve a linguagem, né, que nós estamos falando. Envolve a linguagem, envolve o desenho, envolve o jogo, que no caso é o jogo simbólico, tá? Não é o jogo de regras. Envolve o jogo simbólico e também a imitação. Ok? Então tá aí. Função simbólica envolve linguagem, desenho, jogo simbólico e imitação. Lembra que eu falei para vocês da inteligência prática? Será que a inteligência prática ela já desapareceu no estágio sensório-motor ou a criança ainda se utiliza dela? A criança ainda se utiliza da inteligência prática. Veja que a criança já tem o pensamento como recurso, mas esse processo de interiorização ele não é tão intenso como vai ser no período operatório concreto. Então, a inteligência prática ainda existe, é importante. Vou colocar uma observação sobre ela. Tá? Então, entre 2 e 7 anos, a inteligência prática ainda existe. A criança é muito mais ação, de uma forma bem simples. Ela é muito mais ação do que pensamento. Tá? Ela é muito mais, por exemplo, adiantada nas próprias ações do que nas palavras. A criança ela gosta de fazer. Ela corre, ela faz, ela pega, ela se movimenta. E quando ela fala, ela está correndo e falando, ela está gesticulando e falando. Então ela é muita ação ainda. Tudo bem? Então por isso que a gente identifica isso. Entre 2 e 7 anos, a inteligência prática ainda existe. Isso não quer dizer que ela não consiga pensar, lógico que consegue. Ela consegue pensar. Mas essa inteligência prática ainda é bem presente. Tá bom? Outra coisa, que são as novas habilidades motoras, inclusive, né? A criança desenvolve outras habilidades motoras, novas habilidades motoras, mais complexas. Saltar, mais equilíbrio, corre mais, tá? Correr, então a criança, corrida diferencia bastante, prática de alguns esportes, a criança já consegue ter mais coordenação, a criança apresenta mais equilíbrio, etc. No aspecto motor, nós temos isso também.
novas habilidades motoras. Então, dentro de um currículo, por exemplo, lá de atividades físicas com as crianças, para busca do desenvolvimento físico, a gente tem, para cada fase da criança, nós vamos ter ali as atividades que são condizentes com o estágio no qual ela se encontra. Lembrando que nós precisamos sempre estimular a criança. Tá? Para promover o desenvolvimento, esse desenvolvimento depende da maturação biológica? Depende, nós já vimos isso. Mas para que a criança, a partir desse desenvolvimento, aprenda, eu preciso desafiar, eu preciso estimular. Tá? Estimular, desafiar a criança. Mas eu tenho que tomar cuidado para não hiperestimular no sentido de oferecer a ela coisas que ela não está pronta para executar ainda. Tanto em termos de ações, quanto de conceitos, de representações, etc. Bom, outro ponto, gente, é o 6. Nessa etapa, as crianças utilizam a intuição e não a razão para resolver problemas. Isso é importante, tá? Então, nessa fase pré-operatória, a criança vai resolver um problema, ela utiliza a intuição e não a razão. Porque para utilizar a razão, ela precisa se apropriar de conceitos, ela precisa operar de forma lógica. E nós não estamos falando disso ainda. Imitando a realidade sem utilizar a lógica. E também são incapazes de realizar a reversibilidade de pensamento. A questão da reversibilidade do pensamento, que diz respeito à ideia de conservação, eu falo daqui a pouco, quando nós falarmos das operações concretas, tá bom? Então aqui é o seguinte, para a gente finalizar esse estágio, até deixa eu ver se eu coloquei mais alguma informação aqui. Não, é isso mesmo. Então para a gente finalizar esse estágio, vejam que ele fala assim, ó, sem utilizar a lógica. Então, o que nós temos que pode cair na sua prova? A criança tem como recurso, no pré-operatório, o pensamento pré-lógico. Tudo bem? Então, o fato dela, por exemplo, pensar, tentar resolver problemas imitando, né, de forma intuitiva, quer dizer, ela raciocina. Essa criança busca respostas para os problemas. Mas ela não realiza, por exemplo, a reversibilidade do pensamento. Então, em vez de lógico, o pensamento da criança nesse momento é pré-lógico. Ok? Então tá, vamos lá para o próximo. Tá acabando. Estágio operatório concreto. Depois a gente tem o estágio operatório formal e vamos resolver exercícios e dormir em paz. Estágio operatório concreto, gente. Ponto 1. A criança passa a ser capaz de estabelecer relações entre as transformações dos estados e das coisas. Então, o que está acontecendo? A criança tem agora novas possibilidades de organizar a vida psíquica dela. Tá? Ou seja, novas formas de operar, de pensar. Ela tem novos recursos para entender o meio externo, para se relacionar com o meio externo. Novos recursos. Consequentemente, ela apresenta novas condutas. E isso muda tudo. Muda a vida psíquica, a vida cognitiva, a vida afetiva, a forma como a criança se relaciona com o outro, consigo, a forma como ela se compreende. Então vamos lá. A criança passa a ser capaz de estabelecer relações entre as transformações dos estados e das coisas, de modo que as ações podem ser executadas mentalmente em um determinado momento, independentemente da manipulação dos objetos. Tá? Independentemente da manipulação dos objetos. Bom, uma coisa que é interessante que a criança apresenta aqui aumenta a capacidade de concentração, tá? Isso é muito importante para as atividades pedagógicas, por quê? Porque se eu ficar realizando com crianças de período pré-operatório atividades em que elas precisam ficar concentradas, eu exijo isso já, pode ser que eu esteja exigindo algo que não é do perfil dessa criança, que não está dentro da fase de desenvolvimento dela. Mas no estágio operatório concreto, a criança já vai desenvolver uma capacidade maior de concentração. Bem, e isso é muito importante para que ela possa manipular objetos, por exemplo, independentemente da presença desses objetos. Né? Uma outra coisa que acontece quando a gente fala de relações, né, inclusive entre estados e coisas, mas também interindividuais, a criança agora ela tem uma condição muito importante que é a capacidade de trabalhar em grupo. Capacidade de
trabalhar em grupo, tá? Ou seja, ela tem a capacidade de cooperar. Nesse momento, o que a gente consegue trabalhar com as crianças? A gente consegue trabalhar, por exemplo, jogos de regra, tá? Jogos de regras. Por quê? Porque ela já está numa fase aqui de superação, aquele pensamento egocêntrico. Ela não vai mais ficar confundindo o ponto de vista dela com os dos outros, enfim. E é possível discutir, né? Então é possível discutir, é possível observar o ponto de vista alheio, pensar sobre o que o outro está propondo, né? Oferecer uma contraproposta, tudo isso já é possível agora. Tá? A gente encara isso como cooperação, capacidade de cooperar. Olha aqui no ponto 2, as explicações mútuas entre as crianças se desenvolvem no plano do pensamento e não somente no da ação material. Porque no estágio anterior, no pré-operatório, a tendência da ação da criança é muito lúdica. Agora, um ponto importante para a educação. Isso não quer dizer que a criança, por exemplo, fez lá 6, 7 anos, o que no sistema educacional, com 6 anos ela está no ensino fundamental, a gente tem que ter uma ruptura absoluta daquilo que acontece na educação infantil com o ensino fundamental. Lembre-se disso. A Resolução 4 de 2010, as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, não aprova essa ruptura. A gente tem que ter uma passagem, uma progressão, que na verdade a criança não progride, enfim, nem vou entrar nesse mérito, né? Não tem questão de avaliação, de notas, nada disso, para ela progredir, mas não pode haver ruptura. Por exemplo, o lúdico que existe na educação infantil, ele persiste. Só que nós estamos falando do comportamento da criança. O trecho diz assim, as explicações mútuas entre as crianças se desenvolvem no plano do pensamento e não somente da ação material. Ou seja, o relacionamento das crianças, que era muito de ação, de brincar, de pegar na mão, sair correndo, ele muda. Essa forma de se relacionar muda. As crianças conversam mais entre si agora. Elas geram ideias e uma presta mais atenção na ideia da outra. Isso não quer dizer que a gente tenha que eliminar o lúdico da sala de aula, das atividades das crianças que estão no ensino fundamental, por favor. Mas a atitude da criança que era predominantemente lúdica se transforma agora em que tipo de atitude? Crítica. Então, quando eu falo aqui plano do pensamento, é isso. Você pode puxar uma flechinha e colocar aí. Agora, a criança ela vai demonstrar isso, uma atitude crítica. Por que crítica, Vinícius? Porque a criança quer explicar as coisas. Ela tem essa necessidade, ela sente essa necessidade de explicar o que ela está fazendo, explicar as coisas, os fenômenos. Tá? Aquilo que, por exemplo, a criança tinha uma visão ingênua da realidade, para ela, tudo que existe na realidade foi feito para ela. Então, por exemplo, se ela está andando de carro, viajando com a família na estrada e olha para a Lua e a Lua sempre está acompanhando, ela vai dizer a Lua está nos seguindo. Porque é assim que ela vê o mundo. Agora não. Agora a criança já tem uma outra necessidade. Ela apresenta atitude mais crítica. Então ela tem a necessidade de entender a lógica por trás das coisas, dos fenômenos. Bem, ponto 3 ainda, a linguagem egocêntrica desaparece quase totalmente. Os propósitos espontâneos da criança testemunham pela própria estrutura gramatical, a forma como ela estrutura a fala dela, a necessidade de conexão entre as ideias e de justificação lógica. É isso que ela está buscando agora. Tá? Então a gente está falando do quê? Do pensamento lógico. Necessidade de gerar e de comprovar o pensamento lógico. 3. A criança desenvolve pensamento lógico sobre coisas concretas, da mesma forma que desenvolve a compreensão das relações entre as coisas e a capacidade para classificar objetos, superando o egocentrismo da linguagem. Então, o egocentrismo da linguagem, nesse momento, a gente entende como ingenuidade, tá? Por exemplo, olha, a Lu está nos seguindo, ok? Agora não, agora nós vamos falar do desenvolvimento do pensamento lógico. Agora vejam, a criança desenvolve o pensamento lógico sobre as coisas concretas. A capacidade de pensar logicamente sobre coisas abstratas vai acontecer no outro período,
tá? No operatório formal. Nesse momento, no operatório concreto, a criança desenvolve pensamento lógico sobre coisas concretas, sobre aquilo que está diante dela e que ela pode manipular. O que é diferente de representar o que está ausente. Representar o que está ausente é uma coisa. Agora, pensar logicamente, realizar operações, enfim, sobre coisas concretas. Por exemplo, a criança agora, ela vai desenvolver nesse estágio. Peraí, deixa eu ver aqui, só um detalhe. Isso. Ela vai desenvolver nesse estágio noções, por exemplo, de permanência de substâncias. Aqui, ó, ponto 4. As crianças elaboram as noções de causalidade e de conservação como esquemas gerais de pensamento, e não mais simplesmente como esquemas de ação ou intuição. Então, as noções de causalidade e de conservação ajudam a criança a desenvolver esquemas de pensamento, tá? Exercer o pensamento lógico. Então, aquilo que eu estava falando, eu acho que é melhor colocar aqui, pertinho. A criança vai desenvolver agora outras noções. Quais noções, Vinícius, que a criança vai desenvolver agora? Noções de permanência de substâncias. Já falo disso melhor. Tá? De substância. Noções de peso. E isso aqui, gente, é tudo fruto das pesquisas do Piaget, tá? Noções de volume, de tempo, de espaço, de velocidade. A gente sabe que o Piaget realizou uma série de pesquisas com crianças, com seus netos, enfim, e ele vai narrar essas pesquisas e nós vamos perceber, então, a partir daquilo que ele nos ensina, que a criança operatória concreta, nessa fase, nesse estágio, através das noções de causalidade e conservação, ela consegue executar melhor o pensamento lógico. E ela desenvolve essas noções. Então, um exemplo famoso que nós temos é aquele da jarra de água. Então, vou colocar como copo, tá? Então, você tem 2 copos da água com a mesma quantidade de água. Com a mesma quantidade de água, tudo bem? A água desse copo aqui aqui eu tenho 100 ml e aqui eu tenho 100 ml. Exemplo, tá bom? Essa água aqui foi colocada num frasco alto e fino. A água chegou, sei lá, até aqui. E esse outro aqui foi colocado num frasco mais raso e largo, tá bom? O que a criança pré-operatória nos diz? Qual que é a ideia da criança pré-operatória? Ela vai dizer que... Ô, Vinícius, volta lá. Ela vai dizer que aqui, nesse frasco 1, tem mais água. Então, o azul é a criança pré-operatória, tá bom? Então, mais água. Consequentemente, no frasco 2 tem menos água. Por que a criança pré-operatória responde isso? Sendo que aqui tem 100 ml, aqui tem 100 ml e os mesmos 100 ml foram colocados nos recipientes. Porque ela não tem noções de conservação. Ela não desenvolveu a noção de conservação. A criança, no estágio operatório concreto, desenvolve a noção de conservação. Por isso. Tá? Então, a criança no operatório concreto vai dizer o quê? Por desenvolver a noção de conservação, ela vai entender que há a mesma quantidade. Apesar dos recipientes serem diferentes. Então, é isso. Essa pesquisa é a mais famosa, né, que nos ajuda a entender. Quando ele fala de peso, é o caso da massinha. Então, a experiência da massinha. Então, você tem uma massinha, né? As duas têm o mesmo peso, sei lá, tem 10 gramas. E aqui 10 gramas. Mesma coisa. Então, a criança que desenvolve o pensamento da reversibilidade, por ter essa noção de conservação, ela sabe que, apesar da forma ser diferente,
em ambas o peso é igual. Criança operatória no estágio operatório concreto. Tá bom, beleza, Vinícius. O que mais? O que a gente percebe aí para uma prova que é importante para nós? O que é importante é que aquela criança que estava sempre entendendo a realidade externa através da percepção, ela passa agora a entender os fenômenos e a realidade externa a partir da razão, do pensamento lógico, é isso. Então, isso tudo que eu estou falando aqui, enrolando a tua vida, é para nós extrairmos essa informação, que é a informação que pode cair lá na sua prova, tá bom? Então, essa criança agora, ela vai pensar de forma diferente. E eu estou fazendo bagunça aqui. Observação. A realidade deixa de ser pensada com base na percepção e passa a ser regida pela razão. Ok? Beleza. Ponto 5. Importante, ó. A criança nesse estágio se dá conta agora, no pensamento, daquilo que já dominava no nível da ação. Essas ações já interiorizadas são realizadas no plano mental e denominam-se agora operações mentais. A criança, gente, ela fazia muitas coisas no plano da ação, mas agora ela consegue pensar sobre essas coisas. Ela consegue realizar operações mentais. Tudo bem? Depois, na aula sobre Vygotsky, que a gente vai fazer aqui, eu vou fazer isso com vocês num determinado momento, a gente vai falar muito sobre interiorização do pensamento, que para o Vygotsky é isso que prova o desenvolvimento do sujeito. Esse processo de interiorização do pensamento, do raciocínio. Bem, então esse ponto aqui, conceitualmente falando, ele é importante, tá? Então é disso que nós estamos falando. Estágio operatório concreto, estágio de operações mentais. Só que um ponto importante, né? Essas operações mentais, elas estão ainda apoiadas sobre objetos que existem concretamente na realidade, tudo bem? Então, operações mentais, não se esqueçam disso. Nessa fase, elas ainda estão apoiadas sobre... Eu ia escrever objetos aqui, agora sim. Sobre objetos. Pode ser também situações, tá? Que existem concretamente na realidade. Que existem concretamente na realidade. Ponto 6. Exemplo, matemática. O indivíduo, neste período, compreende os números operatórios, não se tratando de apenas contá-los verbalmente, mas também de conservar os conjuntos numéricos. Não leva em consideração os arranjos espaciais. Tá? Então, não leva em consideração os arranjos espaciais. A criança então tem essa condição agora de não apenas contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como também de manter a ideia de entender a existência dos conjuntos numéricos, de conservar os conjuntos numéricos. Então, um exemplo que a gente vê nos livros aí de ensino de matemática, por exemplo, igual essa ideia de conservação. Tudo isso por causa da ideia de conservação, né? Você coloca aqui 5 bolinhas e aqui 5. Então, o que a criança pré-operatória pode dizer? Ela sabe contar até 5. Mas se você perguntar para ela onde tem mais bolinhas, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Primeiro acerta aí, Vinícius. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela vai dizer que tem mais onde? Aqui. A pré-operatória vai dizer que tem mais aqui. Por quê? Por causa da ideia de conservação. Ela está sendo influenciada pela percepção.
Agora, a criança que realiza operações mentais já não. Ela vai dizer, tem a mesma quantidade, porque nós estamos falando de quantidade. E se eu falar em qual exemplo há uma ocupação maior de espaço, dependendo da forma como a questão for colocada, ela vai entender que na primeira, quando eu falo de espaço, as bolinhas ocupam um espaço maior na primeira fileira, mas em termos de quantidade de bolinhas, eu tenho a mesma quantidade, por causa da noção de conservação, de causalidade de conservação. Tá? Então, na matemática, na alfabetização, quando a gente estuda, por exemplo, lá, a psicogênese da língua escrita, né, todo o processo de desenvolvimento da criança, a gente observa como a criança pensa nesses estágios diferentes. Tá bom? O realismo nominal que a Emília Ferreira nos traz, como que a criança supera isso, enfim, a gente vê nesses outros conteúdos e diz respeito a esses estágios de desenvolvimento. Acontece que nas operações mentais, a criança, que é algo que nos interessa aqui, né, que é muito importante, a criança apresenta o quê? Uma nova qualidade no pensamento. A nova qualidade no pensamento. E, nesse caso, a criança tem a capacidade, ela desenvolve a capacidade de seriar. Tá? De seriar. Isso aqui é importante. Ou seja, ela passa a ser capaz de realizar seriações qualitativas. E por que isso acontece? Por causa da reversibilidade operatória. Okay? Então, a criança ela tem condições de, por exemplo, num processo de contagem, de formação de conjuntos, ela tem condições de superar, vamos dizer assim, aquela visão mais ingênua que ela tinha no pré-operatório, meramente perceptiva, né? E com a noção matemática ela consegue formar os grupos. Eu não estou querendo entrar, na verdade, nisso agora, porque se eu começar eu vou ficar falando e tal, eu trago outras aulas para vocês, exemplos no Instagram, de repente posso colocar, tá? Exemplos mais específicos. Bom, além de seriar, a criança também tem agora condições de classificar. Há condições também de classificar. Então, tudo vai depender da atividade. O que nos interessa agora é quando que essas condições aparecem, essas capacidades, nessa fase operatória concreta. Estágio operatório formal, gente, o último. Agora, nós estamos num período lógico-formal. Tá? Ele não é só lógico-concreto, ele é um período lógico-formal. A partir dos 12 anos agora. Tá? Então, esse aqui eu não coloquei para vocês a idade, né? Acredito que vocês já até saibam aí, mas aqui nós temos as crianças de 7 a 11, 12 anos, ou de 6 a 11, 12 anos, isso varia. E agora, de 12 anos em frente, em diante. Tá aqui, estágio operatório formal. Tudo bem? Então, é um período lógico-formal, que vai se iniciar na adolescência. É óbvio que se nós falarmos de estatuto da criança e do adolescente, a criança não tem 12 anos completos ainda, não é adolescente, não é criança. Mas aqui vamos entender o seguinte, é o início da adolescência, pré-adolescência, adolescência. Agora surgem operações diferentes como a capacidade de pensamento abstrato, que é o pensamento hipotético-dedutivo, capacidade de raciocinar logicamente, mesmo se o conteúdo do seu raciocínio é falso, mesmo se ele for falso. Tá? Por exemplo, você pega duas crianças, uma criança que está na fase operatória concreta e outra na operatória formal. Você fala assim, olha, eu vou nomear eu vou falar de um animal, das características de um animal para vocês, mas você tem que entender que cavalo é coruja. Tá? Então, vejam que esse raciocínio é falso, cavalo é coruja, basicamente assim, tá? Então, ele é falso. E aí, eu vou lá e digo assim, um animal que come capim, um animal quadrúpede, um animal grande. Aí a criança, operatória concreta, diz é cavalo. Veja, ela não consegue se desvincular da imagem de cavalo, que ela está representando, mas existe aquela imagem concreta para ela. Já a criança, o adolescente, que está na fase lógico-formal, operatório-formal, ela consegue dizer, olha, qualquer objeto menos cavalo. Por quê? Porque foi uma convenção criada.
ela consegue agir com base nessa convenção. Ela vai falar que qualquer animal é coruja, mas não é cavalo. A outra não consegue, não tem como não ser cavalo, é cavalo. Por quê? Porque ela olha para aquilo que é concreto, simplesmente. Então, quando a gente fala de operações lógico-formais, nós incluímos aí, por exemplo, a capacidade de raciocinar logicamente, mesmo se o conteúdo do raciocínio é falso. Mesmo assim, a pessoa consegue operar, a criança, o adolescente consegue operar. Tá? Ou seja, esse adolescente que apresenta o pensamento hipotético dedutivo, que raciocina logicamente diante de um conteúdo, de um raciocínio falso, ele está levando em consideração apenas o mundo real? Não. Ele pensa no mundo real, mas ele também pensa no mundo possível. A capacidade de abstração é maior. 2. Diante de problemas, a criança consegue abstrair soluções lógicas e conclusões hipotéticas para os problemas. Tudo bem? Então, diante de um problema, a criança consegue abstrair soluções lógicas e conclusões hipotéticas para os problemas. A partir de 11, 12 anos, o pensamento abstrato se torna possível e vai se desenvolvendo. As operações lógicas começam a ser transpostas do plano da manipulação concreta para o das ideias. Então a criança não vai manipular apenas aquilo que está diante dela, ela vai manipular ideias expressas em linguagem qualquer, mas sem o apoio da percepção, da experiência, nem mesmo da crença. Bom, 2 pontos. Primeiro, eu vou juntar esses dois aqui. No caso do ponto 2, quando eu falo consegue abstrair soluções lógicas, é justamente por isso que esse estágio é chamado, gente, de idade da razão. Justamente por essa capacidade. Tá? Inclusive, o que acontece com a criança, com o adolescente nesse momento, com o pré-adolescente, com o adolescente? Ele não desenvolve só a capacidade de abstração, ele tem novos interesses. Então, ele passa a ter, por exemplo, interesses por temas e causas sociais. Agora, ele tem condições de aprender doutrinas filosóficas, de aprender conceitos científicos, leis científicas. Então, a criança desenvolve já essa capacidade. Por quê? Porque ela vai operar agora também no abstrato, tá bom? Então isso tudo faz parte da lógica formal. Nós, por exemplo, professores, muitas vezes, diante dos alunos, o que a gente faz? A gente trabalha com conceitos. Às vezes a gente percebe, o professor, vamos supor que um professor ministre lá, né, sua matéria para crianças do 3º ano do ensino fundamental e para o 8º ano do ensino fundamental. Ok? Então, a gente tem que tomar o cuidado de não oferecer conceitos, a narrativa, a linguagem da mesma forma. Matemática, por exemplo. Se eu partir do algoritmo para um adolescente, ele tem mais condições de compreender a estrutura daquele raciocínio. Se eu parto do algoritmo para a criança, ela não vê sentido naquilo. Por isso que nos livros de alfabetização matemática, a gente fala o quê? Primeiro trabalhar com número, trabalhar com ábaco, trabalhar com cálculo mental, trabalhar com outras formas que levam a criança a operar, a subtrair, a fazer contas de adição, para depois montar algoritmos. Depois que ela entendeu o processo, depois que ela compreendeu o raciocínio, aí eu posso montar o algoritmo. Óbvio que para o adolescente também é assim que funciona. Se eu explicar de onde vem a fórmula, é mais simples, fica mais fácil para o adolescente, mas ele tem mais condições. Tá? Teoricamente, isso depende muito também de uma base com relação ao processo curricular, mas teoricamente o adolescente tem mais condições, tá, de compreender algo, uma conta, por exemplo, uma lei da física, por exemplo, a partir do algoritmo, enfim. Outra coisa, gente, no ponto 3, eu uni os dois aqui, tá? Que é justamente isso que eu estou falando. Aqui a gente vai ter mais condições de trabalhar diretamente com conceitos, tá? Com fórmulas, com símbolos matemáticos, etc.
Agora, na prática didática, o que nós queremos hoje, o movimento que nós temos hoje é de, inclusive, utilizar tecnologias para fazer com que o aluno tenha a visão mais ampla possível do fenômeno que eu estou explicando para ele. Eu estou ali falando, seja de uma lei da física, de uma fórmula, seja de um conceito da geografia, de história. Quanto mais dados eu der para ele ver, para ele sentir um vídeo, um esquema, uma imagem em 3D, enfim, quanto mais recursos eu oferecer para ele, mais possibilidades ele vai ter de entender aquilo na integralidade. Então, assim, didaticamente falando, hoje o movimento didático que nós vivemos a gente precisa oferecer informações variadas para os alunos para que eles tenham a melhor visão possível daquele objeto que eu quero ensinar, daquele conceito que eu quero passar para ele, não é?